Carta às águias se reunindo. Bom dia e shalom ao leste, ao oeste, ao norte e ao sul. Meus amigos, aqui está o nosso profeta, irmão Joseph Brana. A carta às águias se reunindo, vinda do Tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana. Queridos perfeitos, a voz que nós ouvimos nas fitas é a mesma voz que fez soar a sua palavra no Jardim do Éden, no Monte Sinai e no Monte da Transfiguração. Ela está soando hoje com a revelação completa e final de Jesus Cristo. Ela está chamando a sua noiva a sair, preparando-a para o arrebatamento. A noiva está ouvindo-a, aceitando-a, vivendo-a e se aprontou ao crer nela. Ninguém consegue tirá-la de nós. A nossa vida não pode ser manipulada. O Espírito dele está ardendo e brilhando dentro de nós. Ele nos deu a sua vida, o seu Espírito, e está manifestando a sua vida em nós. Estamos escondidos em Deus e estamos sendo alimentados pela palavra dele. Satanás não consegue nos tocar. Não podemos ser abalados. Nada consegue nos mudar. Por revelação, nos tornamos a noiva palavra dele. Quando Satanás tenta nos derrubar, nós simplesmente o lembramos de como Deus nos enxerga. Quando ele olha para nós, tudo que ele enxerga é ouro puro. A nossa justiça é a justiça dele. Os nossos atributos são os próprios atributos gloriosos dele. A nossa identidade se encontra nele. O que ele é, nós agora refletimos. O que ele tem, nós agora manifestamos. Como ele ama dizer a Satanás, eu não vejo defeito nela, ela é perfeita. Para mim, ela é a minha noiva gloriosa por dentro e por fora. Do princípio ao fim, ela é a minha obra e todas as minhas obras são perfeitas. De fato, nela se resumem e se manifestam a minha sabedoria e propósito eternos. A minha adorável noiva foi por mim achada digna. Como o ouro é maleável, ela suportou o sofrimento por mim. Ela não cedeu, não se curvou nem se abateu, mas foi moldada como algo belo. Suas provações e testes desta vida a tornaram a minha noiva querida. Não é isso bem próprio do Senhor? Ele sabe exatamente como nos encorajar. E ele nos diz: nunca desanimem, mas animem-se. Ele vê os nossos trabalhos de amor para ele vê pelo que temos de passar, ele vê as batalhas diárias que temos de enfrentar e nos ama em cada uma delas. Nós somos perfeitos aos seus olhos. Ele esperou por nós desde o princípio dos tempos. Ele não vai permitir que nada nos aconteça a menos que seja para o nosso bem. Ele sabe que venceremos todos os obstáculos que Satanás colocar diante de nós. Ele ama provar a ele que nós somos a sua noiva. Não podemos ser abalados, somos aqueles por que ele tem esperado desde o princípio. Nada consegue nos separar dele, nem da sua palavra. Ele nos enviou o seu poderoso anjo mensageiro para que pudesse nos falar de lábios a ouvidos. Ele fez com que fosse gravado para que não houvessem dúvidas a respeito do que ele disse. Ele fez com que fosse armazenado para que a sua noiva tivesse algo com que se alimentar até que ele viesse buscá-la. Não importa se outras pessoas nos entendem mal e nos perseguem por dizermos que somos o povo que ouve as fitas. Nós nos regozijamos, pois isso é o que ele revelou para fazermos. Outros devem fazer o que se sentem guiados a fazer, mas para nós devemos nos unir debaixo de uma única voz, a voz de Deus vindicada nas fitas. Não conseguimos compreender nada mais, não conseguimos entender nada mais, não conseguimos fazer nada mais, não conseguimos aceitar nada mais,
Não somos contra o que outros crentes se sentem guiados pelo Senhor a fazer, mas isso é o que Deus nos guiou a fazer e aqui devemos permanecer. Estamos satisfeitos, estamos sendo alimentados pela voz de Deus. Podemos dizer amém a toda palavra que ouvimos. Esse é o caminho provido por Deus para nós. Não conseguimos fazer nada a mais. Eu simplesmente amo convidar a todos para se unirem a nós. Estamos apenas realizando cultos como o irmão Branham realizava quando ele esteve aqui na Terra. Embora ele não esteja aqui em carne, o principal é o que Deus disse à sua noiva nas fitas. Ele convidou o mundo a fazer parte da conexão telefônica, mas somente se eles quisessem. Ele lhes pedia que se reunissem onde pudessem para ouvir a voz de Deus falar com todos ao mesmo tempo. Foi isso que o profeta de Deus fez naquela época, portanto, eu estou tentando fazer exatamente o que ele fez como meu exemplo. Portanto, você está convidado a se unir a nós na conexão de domingo, às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos o mensageiro de Deus nos trazer a mensagem. O Deus desta era maligna, de 1º de agosto de 1965. Irmão Joseph Branham. Escrituras para lermos antes de ouvirmos a mensagem. São Mateus, capítulo 24, São Mateus, capítulo 27, do versículo 15 ao 23, São Lucas, capítulo 17, versículo 30, São João, capítulo 1, versículo 1, São João, capítulo 14, versículo 12, Atos, capítulo 10, versículos 47 e 48, 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, 1 Coríntios, capítulo 14, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2, Efésios, capítulo 4, versículo 30, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 ao 4, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, Hebreus, capítulo 7, 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 3, versículo 10, 1 João, capítulo 4, versículos 4 e 5, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, e Apocalipse, capítulos 6 e 8, e 11 e 12, e Apocalipse, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, Provérbios, capítulo 3, versículo 5, e Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 ao 14. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Você pode ouvir todas essas escrituras lidas no seguinte vídeo nessa data. Até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom!